Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui, voltando à parte de fabricação mecânica. E aqui mais um vídeo referente à pergunta, né? No caso, aqui voltado ao processo de torneamento. E aí vamos analisar aqui essa pergunta. Em um processo de usinagem, o operador precisa determinar a taxa de avanço de uma ferramenta de corte durante a operação de torneamento. A taxa de avanço está diretamente relacionada à qualidade de material removido por revolução da peça e deve ser ajustada conforme o tipo de material e a geometria da ferramenta. Qual das alternativas descreve corretamente a relação entre a taxa de avanço e a qualidade do acabamento da peça usinada? Primeiro ponto, essa taxa de avanço, né, referente ao processo, quando a gente está falando aqui avanço da ferramenta, né, vou até dar um zoom aqui. Então, se a gente está falando de avanço da ferramenta, está ligado exatamente ao deslocamento, a velocidade do deslocamento que a ferramenta vai ter, né, que pode ser tanto longitudinal como transversal. Né? Essa taxa de avanço ela pode ser selecionada diretamente lá na máquina e deve ficar correlata com o limite da ferramenta, né? Ou seja, o qual o fabricante está lhe indicando, o teste que você já tenha feito anteriormente, né? Ou até se estiver testando lá o avanço, né, da ferramenta, mas essa relação dessa seleção ela ocorre diretamente na máquina, né, essa taxa de avanço. Bom, então vamos aqui para as alternativas. Né? Qual das alternativas descreve corretamente a relação entre a taxa de avanço e a qualidade do acabamento da peça usinada? Vamos lá. Alternativa A. Aumentar a taxa de avanço resulta em maior remoção de material e, consequentemente, um acabamento mais rugoso e menos preciso. Né? Então, aqui a gente está falando sobre aumentar esse avanço, né, da ferramenta em relação ao material da peça. E aí, no caso, nessa alternativa, indica que o aumento, né, dessa taxa de avanço vai fazer com que a rugosidade da peça venha aumentar. Né? Se o parâmetro ele for aumentado para um parâmetro correto, né, teoricamente aí a gente não tem essa condição. Né? Ou seja, você vai estar seguindo uma tendência para que a qualidade de acabamento fique assertiva, mas se ela já estiver dentro da indicação da taxa de avanço correta, aumentar essa taxa de avanço, ela de fato vai fazer com que o material ele fique mais com a rugosidade maior, consequentemente menos preciso, porque praticamente não vai ter o corte, né? Você acaba tendo uma ruptura de forma forçada e o acabamento ele não fica legal. Bom, então vamos aqui para a alternativa B. A taxa de avanço não influencia no acabamento, pois é determinada apenas pela profundidade de corte. Não, aqui não é correlata essa alternativa, porque a taxa de avanço ela tem influência diretamente ali sobre o acabamento, porque vai estar ligado ao cisalhamento, ruptura, né, mais abrupta ali do material. E a profundidade de corte, inclusive, é um outro tipo de parâmetro, né, aplicado ali à operação também. Alternativa C. Reduzir a taxa de avanço resulta em uma maior eficiência da usinagem sem afetar o acabamento da peça. Né? Então, é aquela situação. Reduzir a taxa de avanço não quer dizer que você vai ter uma maior eficiência na usinagem. Né? E, consequentemente, se você está reduzindo, tem uma tendência sim de afetar ali o acabamento. A alternativa D. Aumentar a taxa de avanço melhora a precisão da peça, pois permite um acabamento mais suave. Né? No caso, essa alternativa aqui, se a gente for fazer um paralelo em relação à alternativa A, que é bem interessante, porque tem um detalhe aqui da alternativa A que a gente precisa analisar, que é o seguinte: ó, aumentar a taxa de avanço resulta em maior remoção de material. Se a gente for falar em remoção de material no que diz respeito à profundidade, né, que aparentemente é o que está indicando aqui, isso aqui já não é correto. Né? Isso aqui já não é correto porque a gente está falando sobre profundidade. Essa alternativa D, aumentar a taxa de avanço melhora a precisão da peça, pois permite um acabamento mais suave. Né? Essa condição aqui ela pode ser
essa condição aqui, ela de fato é a mais coerente referente às alternativas até agora, né? Essa alternativa D, que aí no caso ela fala sobre essa tendência de acabamento mais suave. Por que essa questão do aumento ali do avanço? Né? A gente pode dividir o processo de usinagem em dois aspectos, né? O processo de desbaste e o processo de acabamento. Né? E na relação da ação do acabamento, a tendência é exatamente que aumente o avanço, né? Aumente o avanço ali referente da ferramenta e outros parâmetros também, né? Mas normalmente você não vai ter uma profundidade de corte elevada, né? Normalmente bem menor do que a ação de desbaste. Lembrando que o desbaste é um processo de usinagem prévio antes do acabamento da peça, para que seja removido o maior possível de volume do material, mas sem atingir as condições de geometria final da peça. Por quê? O objetivo do desbaste é aproximar as medidas do material. Já o objetivo do acabamento é dar ao material características dimensionais, né? Ou seja, atingir os parâmetros geométricos definidos pelo projeto, tanto na parte dimensional direta, como também características ali da rugosidade, né? Então, a alternativa D, ela traz essa ação aí mais precisa. A alternativa E, a taxa de avanço deve ser ajustada sempre para o máximo possível, independente do material, para reduzir o tempo de usinagem, né? Essa aqui era a condição ideal, né? Utilizar o máximo ali de avanço, né? Para que o processo de usinagem ele seja o mais rápido possível. Porém, essa condição final aqui acaba com a gente porque essa questão do material faz com que, por exemplo, o uso de um avanço, seu nível máximo para um material inadequado para aquela característica, você pode ter problemas tanto na peça como também na ferramenta, e dependendo da condição até forçar a máquina ali durante a operação, né? Então, acaba sendo uma condição ali de risco, né, para a operação. Então, a alternativa E também ela está fora aqui da operação. Bom, então nesse caso aqui, a alternativa mais condizente, né, seria essa alternativa D, aumentar a taxa de avanço, né, melhorando a precisão da peça, pois permite o acabamento mais suave. Né? Então, nesse caso aqui, a gente está falando da característica ali de acabamento. Né? Mas confesso para vocês que todas as alternativas, elas, ou mesmo essa alternativa D, ela ainda pode gerar ali uma certa característica dúbia, né, ali do processo. Que a gente precisa ficar atento exatamente que o avanço, né, ele deve ser selecionado seguindo as indicações ali do fabricante. Normalmente o fabricante ele coloca uma faixa mínima e máxima, o qual você pode estar ali testando, né, para que se adeque ao melhor acabamento possível ali da peça. Né? E que também fique atento, obviamente, à característica do material que está sendo utilizado. Né? E outro detalhe importante é que o avanço ele não atua só durante a operação. Né? Você vai ter característica ali, principalmente de rotação e também de profundidade de corte ali da operação. Né? Então, são características que devem ser observadas para que o processo de usinagem ele ocorra da melhor forma possível. Tá bom? Então é isso. Valeu.